Existe um momento na vida de um homem negro que é muito crucial, que é quando a gente entende que o nosso corpo passa a ser visto pelas pessoas e pela sociedade como uma ameaça. E esse momento literalmente muda as nossas vidas para sempre e a maneira como a gente se porta no nosso dia a dia e no mundo. Eu fiz um tweet sobre isso no meu Twitter e eu recebi várias respostas muito interessantes sobre essas questões. E a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Uma coisa que eu estava pensando e estava conversando com uns amigos meus uns dias atrás é como existe uma dificuldade em lidar com a maneira como a gente é de verdade e a maneira como a gente espera ser tratado pelas pessoas. Por exemplo, a sociedade nos trata como animais em vários momentos, como pessoas raivosas, violentas e tudo mais, homens e mulheres negras. Então, quando a gente sabe disso, quando a gente se dá conta disso, a gente muda o nosso comportamento totalmente. Eu fiquei olhando fotos minhas de quando eu tinha 12 anos, 13 anos, e eu me vestia completamente da maneira como eu me visto hoje. A partir do momento em que eu me dei conta que talvez a forma como eu me visto possa diminuir o impacto racista na minha vida, eu passei a me comportar de uma outra maneira. A maneira como a gente fala em determinados lugares, em determinados espaços, a maneira como a gente cumprimenta as pessoas, falando manso, falando baixo, com o máximo de educação possível, o mais bem trajado possível. Não porque a gente é assim o tempo todo, mas porque a gente sabe que nesses espaços a gente precisa agir dessa maneira para ser visto como um ser humano. E o quanto isso é difícil, né? Que a gente se enquadre numa postura que nem sempre é a nossa, para ser visto dessa maneira e não ser visto como um bicho. E essa questão dos homens negros é muito crucial, assim, porque eu lembro que minha mãe sempre me encheu muito o saco para eu andar com identidade, eu não andar sem camisa, não andar com boné, com touca, com casaco de capuz. E eu nunca vi muito sentido, assim, esses conselhos, eles começaram muito cedo na minha vida, tipo, com uns 11, 12 anos. E eu não via muito sentido nisso, assim, na minha cabeça, mesmo morando num bairro pobre, mesmo morando num lugar onde tinha violência policial, violência do tráfico de drogas, eu não via muito sentido em me precaver sobre essas coisas, porque na minha cabeça eu era muito uma criança normal, e eu tinha muita ideia de que a polícia sabia quem era bandido e quem não era bandido. Então eu entendia que se eu continuasse sendo só eu mesmo, uma pessoa que vai para a escola e faz coisas normais, nada disso ia me acontecer, né? Até que acontece, né? E pelos tweets que eu vi, vários caras colocaram tipo idades muito baixas, assim, como a minha. A minha foi com 13 anos. A primeira vez que eu fui pela polícia eu tinha 13 anos. E vários caras são assim, com 13, com 14, com 15, idades que a gente nem ainda está preparado, sabe-se lá o que é estar também preparado para isso, para lidar com essas situações. E isso mudou a minha vida completamente. Assim. Eu lembro que nesse dia, primeiramente, eu não entendi o que aconteceu. O cara tipo, apontou uma arma para mim, saiu do carro, apontou a arma para mim, e eu não entendi por quê, assim. Eu lembro que eu fui pra casa, não contei pra ninguém, não contei pra minha mãe só foi saber dias depois. E eu fiquei vários momentos assim, refletindo, tipo, mano, o que isso aconteceu comigo? Eu não fiz nada, tipo, eu tava de short, sem camisa, tava, tipo, não tinha uma arma, dava pra ver que eu não tinha uma arma porque eu tava sem camisa. Tava andando na minha rua, sabe? Com 13 anos. E eu fiquei muito refletindo sobre isso, assim, como eu comecei a ter muito medo de várias situações e como eu passei a me portar em várias situações, como eu passei a ter muito medo e como eu sinto isso ainda hoje, 10 anos depois, assim, como isso molda de fato a minha vida, sabe? As pessoas falam, por exemplo, que o ir e vir é muito dos homens, né? A gente tem muito mais facilidade para andar na rua e eu concordo com isso em vários níveis, sabe? De fato é muito mais fácil para mim andar na rua de dia, de noite, o que for. Mas o nosso ir e vir também é pautado por várias questões. Então
Ainda hoje, por exemplo, mesmo com 23 anos, minha mãe só dorme quando eu chego em casa, porque ela sabe que eu estar em determinados lugares na rua, sendo homem negro, é extremamente perigoso para mim. E como eu sei disso também, né? E como eu me previno em relação a isso, ou tento me prevenir em relação a isso de diversas maneiras. Assim. Como a gente perde uma inocência muito cedo, e o quanto a gente perde a capacidade de andar na rua em paz, sabe? Hoje em dia eu sinto muito isso, e é muito triste perceber quanto isso é comum para vários homens negros. Só perceber pelo tanto de resposta que eu recebi nesse tweet, assim, quanto que isso realmente muda a nossa vida e molda a maneira como a gente lida com as pessoas, lida com a gente, com o nosso corpo, e o quanto é difícil entender que o nosso corpo é uma ameaça, e o fato de ser uma ameaça para as pessoas também nos coloca em ameaça. Enfim, reflexões sobre esse mundo e o que é ser homem negro nesse mundo. Acho que o debate de masculinidade, e principalmente masculinidade negra, ele precisa acontecer em vários níveis. A gente literalmente tem um recorte muito específico da nossa vida e que é muito particular, e pelo menos para mim sempre foi muito difícil lidar com várias coisas que aconteceram na minha vida. E eu acho que botar para fora, conversar, falar sobre isso é o primeiro passo para a gente poder de fato resolver e mudar, e talvez para os nossos filhos isso ser uma realidade completamente diferente. Então é só isso, assim, são só pensamentos que eu tive, reflexões que eu queria dividir com vocês. Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e se você quiser compartilhar a sua experiência com a gente nos comentários, eu vou ficar muito feliz em ver, em conversar com vocês sobre isso. Enfim, até o próximo vídeo e tchau, tchau.